Tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de vidas marginalizadas, vamos falar de consumo perdulário e vamos falar da história do desperdício. E quando nós falarmos de história do desperdício, nós não vamos falar só do desperdício de produtos, de matéria-prima. Nós vamos falar também do desperdício em sociedades, desperdício de pessoas, né? Quando pessoas não são resgatadas, quando pessoas não são educadas, não têm uma boa convivência. Pensamos exclusivamente em consumo, esquecemos da construção das vidas das sociedades, mesmo das sociedades em periferia, das sociedades onde existem guerras. A gente vai usar um termo aqui, lumpen social, que são as vidas marginalizadas. E esse lumpen é uma palavra alemã que significa esfarrapados. Esfarrapados seriam aqueles que mal se vestem, mal moram, mal cuidam de sua saúde, que não têm uma localização na sociedade. Bom, isso aí seria um extremo, né? Seria aqueles realmente que não conseguem ser inseridos em nenhum contexto. Eles existe um contexto da existência deles, um contexto econômico, um contexto social, um contexto político, um contexto de projeto econômico que se estende para o mundo. Esse projeto econômico muitas vezes tem a ver com guerras de conquista, com disputas de território, com disputas de riquezas. E algumas populações, por um motivo ou outro, ficam marginalizadas, caem desse lumpen. Então, essa palavra lumpen ela ficou bastante genérica. Mas o próprio trabalhador precarizado, o trabalhador informal, em alguns momentos, ele caminha, não que ele esteja esfarrapado ou que ele não tenha um trabalho dentro da sociedade, mas acaba que ele, ao se precarizar, muitos perdem um status na vida e decaem. E alguns deles vêm a formar esse lumpen. Então, isso é um modelo genérico de raciocínio. A gente vai explicar aqui, inclusive, a origem do nome. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar seu like, para você deixar o seu comentário, você compartilhar esse vídeo e você assinar o nosso canal. Como o texto é muito longo e ele faz muitas digressões, ele provavelmente vai durar um bom tempo. Então, eu vou evitar, ele já tem bastantes comentários, eu vou evitar comentários se eu conseguir, né? Se for razoável. Vamos lá. O conceito de lumpen proletariado, então nós agora estamos falando do proletariado, que é a origem, vamos dizer assim, do início do raciocínio. E essa palavra foi cunhada por Karl Marx. Esse texto aqui não é um texto necessariamente que fala do marxismo, nós vamos falar de vários autores, mas nós começamos com um texto fazendo alusão a essa palavra do Karl Marx. Então, o conceito de lumpenproletariado, originalmente cunhado por Karl Marx, refere-se a uma camada despossuída e marginalizada da sociedade, muitas vezes descrita como lixo social, ou na tradução direta seriam os esfarrapados, conforme eu já disse. Longe de ser uma classe homogênea, ela não tem nada de homogênea, essas populações são caracterizadas por sua exclusão do sistema produtivo formal e pela precariedade geral de suas existências. No cenário global contemporâneo, a complexidade e a diversidade das populações exige uma análise aprofundada que transcende as categorias simplistas, considerando as dinâmicas históricas, econômicas, políticas e sociais que as produzem e as mantêm em sua condição. Então, essa complexidade aqui não é uma questão de você dizer esse é pobre, esse é muito pobre, esse é um largado, esse é um abandonado, esse não faz força. Não há um simplismo. A gente está tentando caracterizar isso aí como um projeto total de sociedade, né? Considerando as dinâmicas históricas, aquilo que veio evoluindo pela história, as dinâmicas econômicas, as imposições dos grupos, dos possuidores, dos proprietários, e nós vamos definir isso lá na frente, que você pode ser proprietário de uma coisa sem
sem ser alguém que explora o outro. Não é bem essa a ideia da questão da propriedade. Propriedade de bens econômicos, vamos dizer assim, em larga escala e concentrado na mão de poucos. As questões políticas que redundam dessas dinâmicas, né? E por conseguinte as sociais. Então, é um tema complexo. Da definição marxista às novas realidades, que nós vamos analisar à luz do momento presente. Para Karl Marx, por exemplo, o lumpenproletariado era composto por elementos desclassificados de diversas camadas sociais. Essa desclassificação, longe de ser um xingamento, né? Não é o termo que nós usamos ordinariamente, às vezes pejorativamente, para falar de alguém. São os sem classe, são aqueles que estão no lumpen, né? que não pertencem a uma classe específica, que não são representados como classe, que não têm uma participação por não serem de uma classe específica. Eles então são chamados do lumpen. Então, esses desclassificados nesse contexto, de diversas camadas sociais. Por quê? Porque eles são mendigos, ladrões, prostitutas, vamos dizer assim, prostitutas e prostitutos, né? Pessoas que vivem do sexo, às vezes porque saem de um lugar para outro, não por opção, mas às vezes por falta de opção. Então, nesse contexto também, nada contra os trabalhadores do sexo, mas dentro dessa condição de degradação, não que um prostituto ou uma prostituta seja degradado, a questão aqui não é moral, a questão é da falta de opção, né? Desempregados crônicos, aqueles que não têm uma especificidade, não conseguem se localizar no mercado de trabalho, pulam de uma função para outra função, ficam sem função muito tempo, que por sua falta de organização, por não terem capacidade e condição de fazer, por não ter uma consciência de classe, até porque essa classe é diluída, e nem seria, vamos dizer assim, uma classe, eles são vistos como um potencial instrumento da reação burguesa, isso aí no pensamento de Marx, manipuláveis e sem interesse na revolução proletária. Isso aí dentro da ideia de revolução, da evolução das classes por assumirem seus papéis, reivindicarem seus direitos, etc. Então essa seria a revolução proletária. Essa visão está presente em obras como o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que destaca a ausência de uma identidade de classe coesa e a dependência de meios ilícitos ou assistencialistas para a sua sobrevivência. Esse 18 de maio, cabe aqui uma explicação. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, o Karl Marx escreveu esse texto, critica a ascensão de Luiz Bonaparte, que é o Napoleão III, ao poder 50 anos depois do Napoleão Bonaparte, né? Esse Luiz Bonaparte, que era sobrinho dele. O Karl Marx então vê essa ascensão 50 anos depois como uma farsa histórica que se repete, com a burguesia apoiando um líder autoritário como fora o Napoleão Bonaparte, que em última instância vai representar a dominação da classe em vez da sua emancipação. É como se naquele momento histórico alguém pegasse o poder para si exatamente para evitar que as classes baixas se organizassem. Então ele analisa a falta de consciência de classe e a passividade do campesinato, que em sua visão se torna um aliado do conservadorismo e das forças reacionárias ao consolidar sua pequena propriedade e se opor à mudança social. Quer dizer, aqueles que não tinham consciência, isso nas palavras de Karl Marx, aqueles que não tinham consciência se rendem novamente à figura de um autoritário que rouba o poder para si e que não os ajuda, não está ali. Pegou o poder exatamente para que esse poder não seja objeto de uma ascensão social de outras classes ou discussão dessas classes. Bom, mas a globalização e as transformações do capitalismo da atualidade contemporânea, incluindo a desindustrialização de algumas regiões, a precarização do trabalho, o avanço do neoliberalismo e a intensificação das migrações forçadas, tornaram muito mais complexa a compreensão desse lumpen proletariado. Quer dizer, nós estamos mudando um pouco a localização da análise por causa de questões históricas, né? Quando que foi escrito o texto de Karl Marx, qual era a ideia inicial dele, quais foram as evoluções históricas, o que está acontecendo atualmente. Então, nós vamos compreender esse lumpen proletariado agora numa dinâmica dentro de uma atualidade, dentro de uma contemporaneidade. Autores como Louis Vuitton, que é um francês, em sua obra Punir os Pobres,
Dois pontos, o novo governo da insegurança social. Quer dizer, hoje nós temos uma evolução em que existe um governos de insegurança social. O Louis Vuitton argumenta que as políticas de controle social e a criminalização da pobreza criaram novas formas de marginalidade, onde o desemprego estrutural e a exclusão se tornam características permanentes para vastas parcelas da população. O gueto e a prisão são, como Vuitton diz, instituições centrais na gestão dessas populações excedentes, transformando a exclusão social em exclusão penal. Então, houve uma evolução. Hoje em dia, essas classes estão aí, elas estão atuando, elas estão trabalhando, elas são visíveis, mas elas são excluídas e algumas na periferia da exclusão social caem para a exclusão penal. Então, é uma evolução infeliz aí. Louis Vuitton, nessa obra, analisa o processo contemporâneo do desenvolvimento do capitalismo, principalmente nos Estados Unidos, mas com extensão em todo o mundo. Essa visão é uma visão muito de mundo. Claro que alguns países estão fora disso. Em condições nas quais o capitalismo gera mais desemprego do que emprego, tem lugar a criminalização da pobreza e a passagem do estado de bem-estar social para o estado penal. O estado de bem-estar social ele foi muito desidratado, excessivamente desidratado, e hoje em dia existe um estado penal com grandes populações encarceradas. Os serviços sociais perdem a função de assistência para transformar-se em instrumentos apenas de vigilância e controle dessas novas categorias de pessoas que são chamadas, no entendimento geral, de classes perigosas. Então, do lumpenzinato, eles passaram a serem caracterizados como perigosos e, portanto, ninguém os quer por perto. Isso é muito complicado. O trabalho de Vuitton desvela a nova missão histórica do sistema penal dirigida à regulação da miséria e ao armazenamento dos refúgios do mercado, aqueles que não são absorvidos. Através do modelo estadunidense, por exemplo, ele analisa a prisão como substituto do grego, do gueto, bem como a relação de simbiose entre as duas instituições. O gueto como prisão social, quer dizer, aquele lugar onde o indivíduo está, que é um gueto. Ele acaba por não conseguir sair dali, se tornando uma prisão social, porque ele não tem qualquer tipo de ascensão, ele é uma classe perigosa, ele não pode sair dali e ir para outros lugares, e a prisão como gueto judiciário. Quando o indivíduo cai nas garras da justiça por um motivo ou outro, ele vai para um segundo gueto, que é o gueto da prisão, ou seja, judiciário. Este livro, então, ele é fundamental para os que estão pensando a questão criminal relacionada às transformações do trabalho e as novas formas de marginalização. Então você vê que houve uma mudança na concepção, na evolução aí da ideia do lumpen, né? Os marginalizados hoje são vistos, o lumpen seria visto de uma forma um pouco diferenciada, talvez até muito pior. Faces do lumpen proletariado global, exemplos e contextos. O lumpenproletariado não se restringe a uma única região ou regime político. As suas manifestações são múltiplas e dependem do contexto histórico e social específico. Por exemplo, as favelas e as periferias urbanas, que não acontecem só aqui no Brasil, mas no Brasil e em diversos países em desenvolvimento, as favelas, cortiças e bairros periféricos abrigam milhões de pessoas em condições de extrema precariedade, né? Essas populações, muitas vezes sem acesso a serviços básicos, com altas taxas de desemprego e subemprego e frequentemente envolvidas em economias informais e mal informalizadas, inclusive, sem qualquer acesso a algum tipo de assistência, e em alguns casos até chegam à ilicitude, porque alguns caem para tráfico de drogas, entre outras coisas, porque às vezes não tem condição de trabalhar, de sobreviver de outra forma. Ele pode ser considerado uma parte do lumpenproletariado, embora não seja exatamente isso, não cheguem a ser esfarrapados, mas são pessoas que estão em condições limítrofes e com poucas alternativas. A socióloga Teresa P.R. Caldeira, no livro Cidade dos Muros, Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo, ela está citando São Paulo, é um estudo feito sobre uma megalópole, mas ela serve para muitas outras situações, outras megalópolis e algumas cidades maiores
onde tem essa precariedade nas suas periferias. Então é uma coisa que serve de exemplo. E ela diz o seguinte, que ela vem a descrever que a violência urbana e a segregação espacial produzem novas formas de exclusão e controle social sobre essas populações. Ela argumenta que este novo padrão mina os valores de acessibilidade, liberdade de circulação e igualdade que, em tese, inspiravam o espaço público moderno, substituindo-os por uma realidade de desigualdade, separação e controle de fronteiras, o que vem de encontro a objetivo da cidade, né? A cidade deixou de ser um território de vários e começou a ter territórios ali dentro, e estabelecendo fronteiras, os tais muros. O discurso do crime, por exemplo, segundo a socióloga Teresa Caldeira, atua como um mecanismo de reordenação simbólica do mundo, elaborando preconceitos e naturalizando a percepção de certos grupos, percepção de como perigosos, indesejáveis, a ir para os guetos prisionais, né? Então, especialmente os mais pobres ou determinadas áreas da cidade onde os muito pobres vivem, como uma classe de perigosos, né? Desculpa. Isso simplifica e fecha o mundo, dividindo entre o bem e o mal. Então, quer dizer, é uma simplificação, é o bem e o mal. Agora, esse tal mal visto é culpa do próprio pobre, do próprio esfarrapado, do próprio lumpen, do próprio desclassificado, do próprio jogado às traças, né? Então, esse mal colocado nas costas dessas pessoas como visão, os culpa pelas suas próprias misérias, como se o resto do sistema não tivesse nada a ver com isso, né? Então, dessa forma, diante do aumento da criminalidade, consequência desse empobrecimento, da segregação, da quietização e da falta de direitos e de assistência, e da falta de instituições públicas, polícia e justiça, que quando trabalham, não trabalham a favor dessas, muitas das vezes não tem condições de trabalhar a favor dessas classes, porque também não são assistência social e são mal instrumentalizados. Então não garantem segurança, não garantem justiça, essa população não garante assistência. Eles são invisíveis e quando visíveis são vistos como criminosos, são um mal, né? Especialmente as classes mais privilegiadas têm essa visão. Eu não digo dos muito privilegiados, não, eu digo dos medianamente privilegiados que às vezes no seu trabalho não têm a visão de que aqueles são precarizados. E as mídias não ajudam a esclarecer isso, porque não há interesse. Então, essas classes, especialmente as privilegiadas ou mediamente privilegiadas, elas adotam estratégias de proteção privada, contratam empresas para fazer as suas proteções. É onde começa a se erigir muros, né? Isso se manifesta na contratação de segurança privada, na adoção de tecnologias de vigilância e, crucialmente, na construção de enclaves fortificados, que são os condomínios fechados, com cancelas, com quartos o dia todo, os shopping centers, que permitem a entrada de alguns e não de outros, os escritórios com segurança, com aquelas senhas para entrar, os prédios onde você não passa a portaria, você não entra no elevador, não entra pelas escadas, porque tem fortificação de segurança, exatamente para essas pessoas não chegarem até ali. Então, isso é simbólico, mas isso também é real, né? Então, a construção desses chamados muros, tanto físicos quanto simbólicos, fragmenta o espaço público e restringe a livre circulação e os encontros entre os diversos grupos sociais, que seria o signo das cidades, historicamente, né? E isso, por sua vez, compromete os ideais da cidadania e da democracia, pois a elevação da desigualdade, o preconceito e a discriminação se tornam elementos estruturantes do tecido urbano. Caldeira, a socióloga, também aborda a persistência e a escalada da violência policial, mesmo em um contexto de redemocratização, conforme tem havido nesses últimos anos, aqui no Brasil, por exemplo. Ela argumenta que a falência do Estado de Direito e a brutalidade da polícia contribuem para um ciclo de violência que não termina, legitimando ações ilegais, minando a confiança nas instituições. E essas pessoas muitas vezes sucumbem, né? E não tem uma defesa contra elas. E o pior é que as pessoas que estão ali, às vezes, dentro dos cargos de repressão, são pessoas que às vezes têm uma origem muito simples também.
e que se não estivesse ali, talvez estivessem precarizados também. Então é uma luta em que, infelizmente, um igual àquele por uma condição um pouco melhor ajuda a deixar a vida dele piorada ou às vezes até eliminá-lo. E também morre, né? Porque eles também são mortos. Então a insegurança aí dos dois lados. O sem-teto, por exemplo, os desabrigados. Em metrópoles globais como Nova York, Londres, Paris, aqui Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, a crescente população de sem-tetos desabrigados representa uma faceta visível do lumpenproletariado nos países ricos. Essa condição é frequente, o resultado das crises econômicas, falta de moradia acessível, falta de infraestrutura mínima, problemas de saúde mental e o desmantelamento das redes de proteção social. É uma coisa que o neoliberalismo tem trabalhado, é o desmantelamento de redes de cuidados, de assistência, de proteção da sociedade. Refugiados e migrantes forçados. As crises humanitárias e os conflitos geopolíticos têm gerado um número sem precedentes de refugiados e migrantes forçados, milhões de pessoas em campos de refugiados na Síria, Turquia, Líbano, Somália, Sudão, Afeganistão, Venezuela, entre outros, ou aqueles que tentam cruzar fronteiras em busca de uma vida melhor na Europa ou nos Estados Unidos, vivem em condições de extrema vulnerabilidade, sem status legal, explorados no mercado de trabalho informal e à mercê de redes criminosas. A socióloga Saskia Sassen, em um livro chamado Expulsões, Brutalidade e Complexidade na Economia Global, analisa como a economia global contemporânea gera expulsões de populações de seus territórios e meios de subsistência, criando vastas camadas de despossuídos. Estas expulsões são, então, inerentes a uma economia global contemporânea, atual, contemporânea, em que a distinção entre imigrante e refugiado é crucial para a compreensão das condições de vida e da perda de autonomia dessas populações, porque elas ficam cercadas e circunscritas a determinados lugares. E quando elas se espalham, são mal vistas, são perseguidas e são expulsas. Populações em áreas de conflito também, em zonas de conflito como parte da África, Sudão, República Democrática do Congo, Sahel ou Oriente Médio, os países de lá que eu não vou falar o nome para não ter problema com a mídia do YouTube, né? Europa Oriental, Ucrânia, por exemplo, além de conflitos na Ásia, Afeganistão, Mianmar, a guerra prolongada desestrutura as economias, a sociedade e o Estado, criando massas de deslocamentos internos e milícias, grupos armados que vivem à margem de qualquer sistema social organizado, muitas vezes dependendo da pilhagem e da violência. Trabalhadores informais e precarizados, embora não se encaixe na definição clássica de Marx do lumpen social, né? Então a nossa atualização demanda uma evolução desse pensamento, mas grandes contingentes de trabalhadores informais que são precarizados também em economias em desenvolvimento, como por exemplo na Índia, na Indonésia e muitos países africanos, vivem numa situação limítrofe, inclusive aqui no Brasil também, embora participem de alguma forma de sistema produtivo, como com a sua força de trabalho, mas a sua ausência de direitos trabalhistas na assistência social, com direitos de trabalho, do trabalho, baixíssimos salários e às vezes sem salários e alta vulnerabilidade social, os aproxima das características de exclusão e desamparo do lumpenproletariado. Quer dizer, eu não sei se os lumpens estão crescendo ou se essas pessoas estão ali no limite para cair para o lumpen. É claro que isso aí teria que ter uma evolução ainda maior, mas a gente teme que isso aconteça. Olha só, um detalhamento por continente. Na África, por exemplo, apresenta a maior prevalência de informalidade, com a taxa de informalidade atingindo 71,9% dos trabalhadores em algumas análises. Países lusófonos, como Angola a participação na economia informal pode chegar a 94%, quer dizer, quase ninguém tem um emprego formal com algum tipo de direito, com dados da Organização das Nações Unidas. Na Ásia, por exemplo, um outro continente com alta taxa de informalidade, 60% dos trabalhadores em alguns países dessa região. É claro que lá tem a China, tem outros, Vietnã e outros países lá que estão desenvolvidos, mas existem uma parte da Ásia que está muito precarizada ainda, né? Então é o caso da Índia e da Indonésia. A informalidade chega na Ásia, então, chega a 80% a 90% desses países fora a Índia,
fora a China e etc., respectivamente, de acordo com o jornal Globo. Américas. Embora uma taxa menor que a África e a Ásia, a nossa informalidade aqui nas Américas ainda é um problema relevante, com 40% dos trabalhadores ocupados em alguns contextos e especificamente 53% da América Latina, mais para o lado de cá, né? 38% a 39% da população ocupada, que corresponde a cerca de 39 milhões de pessoas em diferentes períodos recentes, ou seja, precarizados é um fator muito alto. Na Europa e Ásia Central, os valores são um pouco menores, apresentam índice de informalidade em comparação com outros continentes menor, bem menor, com cerca de 25% dos trabalhadores nessa condição, mas o mais interessante é que isso cresceu lá também, e também nos Estados Unidos da América. Claro que podemos argumentar que o trabalho informal e precário, caracterizado pela falta de vínculos formais, benefícios e proteção social, pode, em alguns contextos e condições, levar a uma maior vulnerabilidade e uma possível aprofundamento de situações de exclusão social, mas não é sinônimo de lumpenização, automática ou total. Então, até porque a terminologia lumpenproletariado ela descreve uma camada social extremamente desprovida de recursos e de qualquer consciência política. E isso não é exatamente o que está acontecendo. Mas é um limite de precarização que você pode ver como lumpen, porque essas pessoas nunca conseguem ter ascensão social. Elas não têm paz, elas não têm estabilidade. Vivem a vida toda empobrecidas, perdendo empregos, saltando de um canto para outro, mal visto em todos os lugares, morando mal, tendo problemas de saúde, né? E são invisíveis. E quando visíveis, são vistos como perigosos. O trabalho informal, apesar de precário, é uma realidade para bilhões de pessoas mundo afora. E essas pessoas buscam subsistência, frequentemente por falta de oportunidades nos mercados formais. E a tecnologia, então, substituiu muitas pessoas nos mercados. E isso aumentou a lumpenização. Porém, começa aí a vulnerabilidade econômica e social, ou seja, os trabalhadores informais têm maior probabilidade de serem pobres e vivem com renda instável, sem poder projetar suas vidas, o que afeta diretamente sua qualidade de vida na saúde, na alimentação, na escolaridade, o que os mantém naquela situação precária. Não tem seguro-desemprego, não tem auxílio-doença ou outros benefícios que protejam o trabalhador em casos imprevistos. E, além de tudo, alguns governos ainda conseguiram fazer reformas trabalhistas de forma que os próprios trabalhadores formalizados começaram a perder direitos, quando eles não perdem o próprio emprego e caem num momento de assistência zero. Bom, quais seriam os desdobramentos históricos e políticos? A história mundial demonstra que o lumpenproletariado, em suas diversas formas, tem sido tanto vítima quanto, em certos momentos, um ator com agência ambígua. A historiadora Hannah Arendt, em As Origens do Totalitarismo, discute como os movimentos totalitários do século XX souberam instrumentalizar as massas desorganizadas e descontentes, incluindo elementos do lumpenproletariado, prometendo a ordem e um senso de pertencimento em sociedades em crise. E isso nunca aconteceu. Essas pessoas assumem o governo e o lumpenproletariado que os ajuda a chegar até lá são os primeiros a serem defenestrados. Ao contrário do autoritarismo, o totalitarismo ele não quer um povo passivo. O autoritário é só aquele que comanda e pronto. O totalitário ele faz você pensar que você faz parte. E você se mantém numa situação como se você aceitasse o seu sacrifício. Então o totalitarismo ele te mantém engajado e militante. Ele te dá farelos para você estar sempre ali. Vira crença. Isso pode envolver a criação de novas formas de organização social, a integração de indivíduos em movimentos de massa controlados pelo Estado e que às vezes geram problemas graves. Por quê? No contexto atual, analistas políticos apontam para o risco de que essas populações marginalizadas se tornem terreno fértil para o recrutamento por grupos extremistas de um lado e de outro, sejam eles de natureza religiosa, natureza paramilitar ou criminosa. A falta de perspectiva, desilusão com as instituições e a busca por identidade e pertencimento pode levar indivíduos a se engajarem em atividades que ofereçam algum tipo de subsistência ou propósito, mesmo que violento e criminal, por falta de opção.
Além disso, a negligência em relação a essas populações tem implicações profundas para a estabilidade social e a democracia. A crescente desigualdade e a concentração de riqueza, analisadas por economistas como Thomas Piketty, ele não é o único, em O Capital do Século XXI, seu livro, exacerbam a existência e o crescimento do lumpenproletariado, criando tensões sociais que podem culminar em relevantes criminalidade organizada ou populismos autoritários. Perceba que nós vamos falar aqui para frente, mas o Piketty ele não é exatamente ele não é um marxista, né? Ele, vamos dizer assim, talvez ele se encaixe na ideia de um liberal progressista, mas ele também toca nesse assunto e visualiza esse dado histórico. Considerações finais com relação a esse primeiro texto. O lumpenproletariado, longe de ser um resquício do passado industrial, persiste e se reinventa no capitalismo atual globalizado, assumindo novas feições e desafios. Sua existência é um sintoma profundo das contradições e das falhas do sistema econômico-social dominante que nós vamos discutir aqui embaixo. E ignorar a existência das condições dessas populações alimenta um ciclo vicioso da exclusão, violência e instabilidade social em escala global. E isso sempre se volta contra todos os cidadãos, eles próprios e aqueles que têm algum tipo de vantagem social, que conseguem ter alguma garantia de vida, mas que estão submetidos a uma violência, submetidos a um estado desorganizado. Porque aqueles que conseguem se encastelar em muros e ter proteção total, talvez eles não vejam a perda de liberdade deles, mas eles têm uma condição de vida muito melhor, eles têm assistência de saúde top de linha, tudo na alimentação top de linha, eles têm tudo top de linha, né? E as classes medianas ficam ali, não são os ricos, mas também não são os pobres, ficam na mira das classes que são chamadas de perigosas, e os que são chamados de perigosos sofrem também. Então isso aí provoca uma desorganização social de uma maneira geral. O lumpen social, não com esses termos, mas analisado por Piketty, desigualdade estrutural e as camadas marginalizadas. O Piketty, renomado economista francês, ele não se debruça diretamente sobre o conceito de lumpen social, já falei disso, o lumpen proletariado, na mesma ideia de terminologia que tem o foco de Karl Marx. Não é ideia dele, ele tem uma vida própria aí, embora os estudos de Marx sejam muito coerentes com relação aos dados históricos, mas na atualidade o Piketty é um pensador independente. Suas extensas pesquisas sobre dinâmica de desigualdade, renda, riqueza oferecem uma análise aprofundada das populações mais marginalizadas e despossuídas da sociedade capitalista contemporânea. Para o Piketty, essas camadas sociais são resultado direto de estruturas econômicas e ideológicas que perpetuam a concentração do capital, criando um abismo crescente entre os muito ricos e o restante da população, incluindo aqueles na base da pirâmide social, que seria o lumpesinato, aqueles que estão nas condições críticas de existência. Mas entre a ponta lá da pirâmide e o lumpesinato existe um intermediário ali que vive as conflagrações de uma sociedade desorganizada, uma sociedade onde as pessoas não têm consciência e onde se corre risco. Então hoje você tem o seu carrinho, você tem a sua casinha, você tem o seu emprego, você anda de ônibus, você viaja, você faz alguma coisa, você está sempre sob risco, né? E você vê misérias do seu lado que você não consegue cuidar porque o seu salário às vezes não permite, sua condição de vida não permite. Tudo isso dá um mal-estar social muito grande, né? Quais são as perspectivas de Piketty para essas camadas mais baixas? Nas suas obras centrais, O Capital do Século XXI e O Capital e Ideologia, ele argumenta que a tendência histórica de retorno sobre o capital R, a letra R, ser maior do que a taxa de crescimento econômico G, então R é maior do que G, significa que o retorno do capital, para o capitalista, para aquele que detém a acumulação monetária, financeira, é maior do que o progresso econômico, o crescimento econômico. Olha, o crescimento econômico atende à população. Quando existe um crescimento econômico, mas ele é um crescimento que ele figura como um total, mas que ele pertence mais ao capital do que às populações, ou seja, às rendas básicas das populações, ou seja, quando o R é maior do que G, você está tendo problemas, porque isso aí está significando o quê?
Cada passo de crescimento de um PIB, por exemplo, significa mais dinheiro para o capital e menos qualidade de vida para o restante das populações. Então, R está sendo cada vez maior do que G, né? É um tema que ele colocou. Então, essa tendência histórica é a força fundamental por trás do aumento da desigualdade. Então, a desigualdade vai continuar aumentando quanto o R for maior que G. Essa dinâmica leva à acumulação de riqueza nas mãos de uma pequena elite, uma elite muito pequena mesmo, enquanto a vasta maioria da população, mesmo os estágios intermediários, especialmente os 50% mais pobres, detém uma parcela mínima de patrimônio global. Patrimônio em termos de propriedade, capacidade de educação, capacidade de saúde, propriedade em terra, uma gleba de terra, uma casa, né? Alguns pagam aluguel a vida toda, pagam plano de saúde precários a vida toda, morrem nessa condição, sempre precarizados. Embora Piketty não use o termo lumpen para descrever esses grupos, ele discute as consequências da desigualdade para as camadas mais vulneráveis. Os 50% mais pobres, como Piketty diz, ele demonstra que mesmo em períodos de redução da desigualdade, como no século XX, após as guerras mundiais, onde começou a aparecer o estado de bem-estar social nos países centrais, né? E a grande redistribuição teve praticamente nenhum efeito sobre os 50% mais pobres. Ou seja, mesmo quando estabeleceram o estado de bem-estar social, esse estado de bem-estar social ele foi muito focado na classe média, para que a classe média apoiasse aqueles governos e esses governos trabalhassem contra a esquerdização, a socialização, né? Mas os 50% mais pobres continuaram mais pobres e ficaram muito mais pobres esses 50%. Então, isso são palavras deles, são conclusões dele. Essa metade da população mundial continua a possuir quase nada de riqueza total. Essa palavra riqueza aqui tem muita coisa no meio para se chamar de riqueza, tá? Não é só o capital em espécie. Vivendo em situações de precariedade estrutural. Sua participação na renda nacional também aumentou apenas modestamente em comparação com os segmentos intermediários da população. E ele fala de reprodução de classe. O trabalho de Piketty, embora não seja marxista no sentido de prever a abolição do capitalismo, porque ele não tem uma teoria que pregue isso, ele não é marxista, mas dialoga com a ideia de reprodução de classe, ou seja, aquelas coisas que são na sua classe, continuam ali, permanecem ali e você não evolui, quer dizer, não existe mobilidade na sociedade. Ele mostra que a herança e o acúmulo de capital ao longo das gerações garante a reprodução das dinastias capitalistas. São sempre as mesmas famílias, elas conseguem influenciar politicamente, elas conseguem fazer efetivos nos congressos, nas câmaras, né? E esses congressos e câmaras sempre torcem a realidade para o lado dessas elites potenciais. Então eles legam a seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que são sempre as mesmas famílias, e quando eles se misturam, né? E mantém clãs, né? E os clãs mantém-se sempre essa reprodução de classe, né? Essa herança, vamos dizer assim. Enquanto um grande crescente número de famílias de classe trabalhadora permanece na posição de exploração, que também é a herança deles, sem oportunidade de mobilidade ascendente e significativa. Então, quando você fala assim que o trabalhador, que o pobre não quer nada, que o pobre é pobre, que o pobre só atrapalha, que o pobre não sabe trabalhar, que o pobre você está condenando-o pela miséria a que ele foi colocado sem que ele tivesse condição de levantar a cabeça. Porque ele não tem educação, ele não tem saúde, ele não tem instrução, ele não tem assistência social, ele não tem infraestrutura básica de vida, de saúde de uma maneira geral. Então, o legado dele aos seus filhos, aos seus descendentes, é o que ele tem, é a pobreza. Então, aqui nós estamos falando de herança de classe, né? De reprodução de classe. As classes da elite se reproduzem como elite, as classes medianas se reproduzem como medianas para baixo e as baixas se reproduzem para baixo e para o lampesinato. A ideologia da meritocracia, por exemplo, ele critica e justifica. A ideologia de meritocracia quer justificar as disparidades de riqueza e poder, alegando que todos podem ascender. Não. Sem condição, com um ponto de partida diferente, não há condição de se ascender. Então, mas existem discursos que dizem isso aí. Se eles trabalharem duro, eles conseguem chegar lá. Não é verdade.
Para ele, essa narrativa oculta as desigualdades da partida e as vantagens herdadas, o que é óbvio, que desfavorece as populações na base da pirâmide, dificultando sua saída da marginalidade. Quer dizer, é muito fácil falar, caber em palavras justificativas vazias como esta, porque isso aí, enquanto você está lá trabalhando, se esfolando, alguém está falando alguma coisa, porque se alguém tem tempo para falar besteira e você não tem. E você não tem educação para entender nem esclarecimento. Você não tem consciência de classe. Você não se sabe a situação em que você está. E muito hoje em dia as pessoas acham que basta elas fazerem força para sair daqui, chegar lá. Não é verdade. Isso tudo é uma ilusão, né? Quando alguém segura toda a vantagem para um lado, agindo intencionalmente, não é o seu esforço que vai tirar a vantagem para o seu lado, né? Porque a riqueza não está à sua disposição. Você trabalha e não consegue ganhar, porque aquele capital foi absorvido por uma elite. É isso que tem acontecido. Então, esse papo de meritocracia é mentira. Não existe mérito na herança. Herança é herança. Para Piketty, a situação dessas populações marginalizadas não é um mero subproduto da ineficiência ou falta de esforço individual, isso é óbvio, mas sim uma característica intrínseca de um sistema capitalista que foi desregulado intencionalmente, e ele vem a favorecer a concentração de riqueza na mão daquelas elites que participam sempre da herança e que perpetuam a herança para seus descendentes. Esse desregulamento, né? Ele é intencional, ele faz parte do programa neoliberal, que foi intensificado nos últimos 40, 50 anos. Agora, ele tem interlocução aqui com vários analistas, economistas e sociólogos. Então, ele se posiciona como economista político que integra a história, a sociologia, a ciência política em suas análises. Distanciando-se de abordagens puramente teóricas ou matemáticas, ele dialoga e contrasta com diversas correntes de pensamento. Com Karl Marx, o Piketty reconhece a importância de Karl Marx, da análise do capital, da desigualdade. No entanto, ele se diferencia ao argumentar que, ao contrário das previsões marxistas de proletarização das massas e colapso do capitalismo, a história do século XX, com guerras e políticas sociais, vem demonstrando que as instituições e as políticas públicas podem efetivamente mitigar a desigualdade. Isso no pensamento dele. Então ele não acha que precisa ter nenhuma revolução socialista, não. Se chegar ao socialismo, é uma evolução, mas ele não acha que tem que ter nenhuma revolução socialista. Ele diz que se você tiver instituições e políticas públicas, pode efetivamente mitigar a desigualdade. É claro que alguns vão discordar, outros vão concordar e não vão entrar no mérito. Piketty busca reformar o capitalismo através de mecanismos com impostos progressivos sobre renda e patrimônio, talvez seja razoável realmente, e o investimento em educação e serviços públicos, em vez de advogar por sua derrubada revolucionária, que não é o papel dele, ele não se entende assim. Ele frequentemente é descrito como um liberal keynesiano, em vez de um marxista, buscando restaurar o capitalismo para condições mais equitativas. Esse é o pensamento dele. Discorde você ou concorde, esse é o pensamento dele. Ele tem um pensamento de peso, porque ele é um estudioso, ele tem livros interessantes, ele fala coisas verdadeiras. Agora, a forma de resolver o problema, é claro que cada um pode pensar uma solução diferenciada. Com economistas liberais neoclássicos, Piketty desafia a visão de que as forças de mercado, somente por elas próprias, levariam a uma distribuição equitativa de renda, de riqueza. É claro que não. Né? O mercado nunca vai abrir mão daquilo que é dele. Ele sempre trabalha a favor de si próprio. Então, essa liberdade, essa liberalidade que ele vê para si, é a liberalidade dele fazer o que bem entende, que o beneficie e que te prejudique. Ele argumenta, com base em dados históricos extensos, que essa tal mão invisível do mercado, que todo mundo diz que garante tudo, não garante nada. Não garante a justiça social, e ele mantém a ideia de que a intervenção estatal, de maneira protetiva, por acordo entre as classes, por uma questão de cidadania, a intervenção estatal é crucial para combater as desigualdades, preservar a cidadania do conjunto de massa da sociedade. Então, ele se opõe à religião, ou seja, à crença arraigada do tal livre comércio sem regulação, que, segundo ele, foi abraçada por governos de centro-esquerda e de direita nas últimas décadas e não deu em nada. Quer dizer, deu sim, piorou. Com sociólogos e historiadores, o Piketty incorpora metodologias históricas e sociológicas utilizando registros fiscais e outras fontes de dados para construir uma compreensão empírica da evolução da desigualdade.
ele enfatiza que não existe tal coisa como ciência econômica pura. Não existe isso. A ciência econômica ela é muito inventada, né? As principais fontes para compreender a análise Piketty sobre a desigualdade e suas implicações para as camadas mais baixas da sociedade são suas obras de grande envergadura. Ele fala, por exemplo, assim, ó, o Capital do século XXI, aquele outro que eu citei também, Capital e Ideologia, tá. Capital e Ideologia. Agora tem um texto aqui, pequenininho, que eu escrevi para esclarecer, que ele fala assim, no Capital e Ideologia, o Piketty aprofunda a análise das justificativas ideológicas das desigualdades ao longo da história, examinando como diferentes regimes e sociedades legitimaram suas estruturas de desigualdade. Essa exploração ele explora a transição de regimes ternários para proprietários e as justificativas para a disparidade de riqueza. Vamos entender o que é isso aí. O que são os regimes ternários? Os regimes ternários eram uma estrutura social característica do antigo regime, nas sociedades pré-modernas. Então, por exemplo, nobreza detentora de terra, do poder militar com privilégios fiscais e jurídicos, era o que havia. O clero, responsável pela esfera espiritual e cultural, também com isenções e com ganhos de terras. O terceiro estado, a vasta maioria da população, composta por camponeses, artesãos, comerciantes, burguesia emergente, que sustentava as outras duas ordens por meio de impostos e trabalho. Nesse modelo, a propriedade da terra era a principal fonte de riqueza e poder, mas ela estava intrinsecamente ligada ao status social, aos privilégios herdados, e não era necessariamente voltada a um mercado de capital dinâmico. Não existia, era pré-capitalista, vamos dizer assim. Agora, o que seriam os regimes proprietários? Bom, a transição para os regimes proprietários marca o surgimento da consolidação das sociedades capitalistas atuais, como é na atualidade, né? Então, esse regime proprietário, né, que marca a consolidação da sociedade capitalista moderna, é um processo que está intrinsecamente ligado à Revolução Industrial e às revoluções burguesas que desmantelaram as estruturas do antigo regime, aquele que era pré-capitalista. Então a propriedade privada ela não se restringe à posse de terra, de casas, de apartamentos, não é disso que está falando. A propriedade privada aí, ela é, além das terras, ela diz respeito ao capital industrial, financeiro e o capital imobiliário de uma maneira geral, que se torna o motor principal da acumulação de riqueza. Com isto, convivemos com mercados e contratos, individualismo, uma liberdade individual, e por isso a palavra liberalismo, e a desigualdade de riqueza. O neoliberalismo ele acentua a liberdade sobre quaisquer aspectos da sociedade, acentua a desigualdade e privilegia a acumulação de riquezas por pequenos grupos. Embora não diretamente mencionada nesses trechos de busca fornecidos aí pelo estudo na internet, essa é a continuação de uma análise mais profunda com relação às dimensões sociais e políticas da desigualdade, como resposta aí ao que nós estamos pesquisando. Aí ele tem aqui, vivimento de socialismo e tal, eu não vou falar sobre isso não, que é muita coisa. Ampliação de pesquisas e conclusões. A pesquisa de Piketty, embora não utilize terminologia marxista de luta social, fornece um bom arcabouço, um robusto arcabouço para entender as raízes da marginalização e da exclusão econômica do capitalismo global. A sua análise revela que as populações poderiam ser enquadradas, em tese, no conceito de lumpen, mas, para ele, as vítimas mais severas de um sistema que, sem regulação e intervenção política, tende a concentrar riqueza e perpetuar desigualdades, não são apenas o lumpesinato, mas classes perigosas, classes jogadas para esmo. O que poderíamos entender como lumpesinato se quiséssemos? A interlocução de Piketty com outros economistas sociais se dá principalmente no campo da economia da desigualdade, onde ele é uma voz predominante. Em suma, Piketty, através de sua análise de desigualdade estrutural e da concentração dos capitais ou do capital, ilumina as condições de vida e as razões de persistência, de persistirem nas camadas sociais mais vulneráveis e marginalizadas, o mal-estar, a falta de assistência e a falta de políticas públicas, que poderiam, então, colocar essas populações como lumpen. O Ladislau Dauber ele faz uma crítica à exclusão social
E ele tem umas terminologias muito interessantes e tem livros muito interessantes também. O Dalbor, ele é um economista polonês naturalizado brasileiro, renomado por sua análise crítica do capitalismo contemporâneo e da financiarização e das desigualdades sociais. Ele não utiliza o termo lumpen social em sua obra com a mesma centralidade ou conotação de Karl Marx, até por causa das evoluções históricas, né? No entanto, a sua vasta produção intelectual se dedica a explorar populações marginalizadas, a exclusão social, a miséria como consequências diretas de um sistema econômico distorcido que ele classifica como patológico. Então, a visão dele é uma visão assim, bem mais direta, né? Mais fácil, com mais acesso para a gente poder entender. O Piketty um pouco mais clássico nas suas análises. Para Dalbor, a pobreza extrema e a grande riqueza são as duas faces de uma mesma moeda. Se você tem riqueza extrema de um lado, você tem pobreza extrema do outro. É o que ele quis dizer. Resultando em mecanismos de apropriação de excedente social, de todos os sentidos, por elites que são improdutivas, porque mantêm uma financiarização que não é um valor financeiro que não é aplicado em indústria, não é aplicado em bens que possam gerar emprego, possam gerar crescimento da sociedade, não. É o dinheiro ganho com o próprio dinheiro. Por isso essas elites são improdutivas. Todo o excedente social econômico vai para essa elite, empobrecendo cada vez mais a sociedade. E ela desvincula a economia da produção, ou seja, e do bem-estar social. Quer dizer, não tem bem-estar social, a finança não existe para a produção, quem produz está sempre atabalhoadamente ali tentando produzir, vender e fabricar e o escambau, e o que está ganhando ganha sempre, o dinheiro dele está sempre lá no banco rendendo o que o seu nunca rende. O pensamento de Dalbor sobre exclusão e miséria. O cerne do pensamento de Ladislau Dalbor sobre as populações marginalizadas reside na sua crítica à desigualdade sistêmica. Ele argumenta que o problema da miséria e da exclusão não é escassez de recursos, nós temos recursos, né? Mas de má gestão e apropriação indevida de riqueza gerada. Suas principais ideias e argumentos incluem a patologia da riqueza e da pobreza. Então o Dalbor fala que a grande riqueza e a grande pobreza são igualmente patológicas face, né, de uma mesma moeda. A pobreza é inaceitável eticamente, ele não aceita eticamente você visualizar pessoas pobres na população que, por pior que sejam, produzem algo e que ao consumir pagam imposto, independente do ganho que tem, e esse imposto sempre satisfaz, chega ao Estado e compõe o seu orçamento, e depois não vê esse orçamento dedicado à sua saúde, à sua assistência social, à sua educação. É o que ele está falando, né? Então a pobreza é inaceitável eticamente por esse pensamento. E economicamente ele é prejudicial porque ela inibe o consumo, ela inibe a produção e o desenvolvimento. Porque se nossas taxações são todas sobre o consumo, se você tira o poder de compra e você tira o consumo, o Estado tem cada vez menos. Mas o Estado tem que estar sempre lá pagando os juros da dívida pública. Então, quer dizer, você vai apequenando o que é direito das populações que pagam imposto, favorecendo aqueles que, aplicando a dívida pública, são o capital financeiro que nunca cuida da produção. Só que tem que eles são 42%, por exemplo, do nosso orçamento, e eles não pagam impostos, ou se pagam muito pouco, e eles têm a dívida pública securizada, ou seja, pode acabar tudo, menos o dinheiro que vai se pagar a dívida pública, que já está chegando a quase 50% do nosso orçamento. É uma coisa crítica, é uma coisa antiética, né? Então, a grande riqueza, por sua vez, é frequentemente improdutiva e parasitária, porque ela depende no mundo todo de dívidas públicas, drenando recursos que poderiam ser investidos em benefícios da sociedade, que fariam a sociedade toda crescer. Ele critica as elites improdutivas que lucram com a especulação financeira, a evasão fiscal, a lavagem de dinheiro, corrupção, em vez de investir em produção e gerar empregos. Não interessa, eles não querem esquentar a cabeça com isso. O capital improdutivo e a financiarização, que são obras, né, que está dentro da ideia da era do capital improdutivo, faz a seguinte pergunta: por que 8 famílias têm riqueza, ou mais riqueza, do que a metade da população do mundo? Dalbor então detalha como o sistema financeiro se tornou um fim em si mesmo, descolando da economia real, aquela que produz algo. A acumulação do capital se dá por meio de rendimentos financeiros.
sem a necessidade de produzir bens ou serviços, o que leva a uma enorme concentração de renda na mão de elites. Essa financiarização é um dos principais motores da desigualdade, deixando uma vasta parcela da população à margem do sistema produtivo e do acesso à renda digna. A crítica da ideologia e da meritocracia, assim como Piketty, o Dalbor desmistifica a ideia de que a pobreza é resultado da falta de esforço individual. Isso é óbvio. Ele argumenta que os pobres não são responsáveis pelo seu sistema que os aprisiona na miséria, assim como muitos ricos nada produzem para serem quem são, ou seja, a riqueza que acumulam. A ideologia da meritocracia serve apenas para justificar aos desavisados um sistema injusto e desviar a atenção dos mecanismos estruturais que geram desigualdade. A abundância e desperdício. O Dalbor insiste que o mundo, até mesmo o Brasil, tem muitos recursos e uma capacidade produtiva suficiente para garantir vida digna a todos os 8 bilhões de habitantes do planeta. O problema é a distribuição. Intencionalmente, não há distribuição. Ele afirma que daria para todos viverem de maneira digna e confortável se houvesse uma redução, mesmo que moderada, dessa desigualdade. A persistência da fome e da miséria é, portanto, um escândalo ético e uma falha política, e eu diria intencional. A democracia é disfuncional. Para Dalbor, a alta desigualdade impede que a democracia funcione plenamente. A concentração de poder econômico se traduz em poder político, permitindo que os privilegiados manipulem as regras do jogo para aumentar seus próprios privilégios, enfraquecendo o controle social e a participação cidadã. Ele tem várias obras, né? São os pilares para você entender o pensamento dele. Ele tem aqui o Capital do século XXI, os caminhos para o combate da desigualdade, né? Ele lançou livros e artigos com foco no combate à desigualdade, assim como o próprio Piketty, né? E em vários de seus escritos ele complementa e por vezes aprofunda as análises de Piketty, mostrando como a bola de neve financeira e a especulação financeira geram uma desigualdade explosiva, drenando recursos e travando o desenvolvimento. Na Era do Capital Improdutivo, que é um livro de 2017, essa obra é central para se entender a acumulação de riqueza e como que ela se tornou desvinculada da produção. Ele tem uma outra obra de 2024 mais recente, Resgatar a Função Social da Economia, uma questão de dignidade humana. Nesse livro mais recente, ele sintetiza argumentos e propõe soluções para desafios econômicos e sociais atuais. E na Reprodução Social, volumes 1, 2 e 3, ele aborda a interação entre tecnologia, globalização, governabilidade, política econômica e social, descentralização e participação. Essas obras, Reprodução Social, elas não são tão atuais, mas elas já apontam mecanismos de exclusão social e necessidade de novas formas de organização. Elas são atuais por causa dos temas e também porque elas não estão tão distantes no tempo, elas são apenas anteriores às outras três que eu citei. E ele tem várias crônicas, vários artigos, ele tem um blog muito interessante se você quiser caminhar por lá. Ele não apenas diagnostica os problemas, mas também propôs soluções. Para ele, o caminho é político, é enfrentar a miséria e a exclusão. E isso passa por tributação progressiva, ou seja, aumentar impostos sobre as grandes fortunas, a renda e as transações financeiras para redistribuir a riqueza. Ele argumenta que colocar dinheiro nas mãos de pobres gera consumo. E isso estimula a produção, isso gera emprego, isso gera capital para o governante, para os valores que eles percebem para poder fazer a distribuição. Saúde, educação, assistência social, segurança pública, etc. E, ao contrário, com dinheiro na mão dos muitos ricos, ele gera especulação e trava o progresso. O controle e a financiarização é preciso que haja uma regulagem sobre o sistema financeiro para que ele sirva à economia real, economia produtiva, e não se torne um fim de si próprio. Ou seja, você põe dinheiro lá, o governo o orçamento vai lá e paga juros daquela dívida, o camarada ganha mais dinheiro, não faz nada com aquele dinheiro, aquela dívida é securizada e o restante da economia se explode porque tem que ficar se comprimindo para poder pagar aquilo ali, quando o sistema trabalha o tempo todo para precarizar a produção.
Economia solidária e inclusão produtiva. Dauber é um defensor da economia solidária e da inclusão produtiva. Ele vê nessas abordagens formas de gerar renda e trabalho de maneira mais justa e descentralizada, dando protagonismo às comunidades e aos trabalhadores. O objetivo é criar mecanismos que permitam às pessoas saírem da marginalidade e participarem ativamente na economia. Existem vários núcleos de trabalho nas periferias do Brasil, das principais cidades e também mundo afora, onde as pessoas têm material humano para reagir e fazer coisas que já estão fazendo, mas não são congregados por ações sociais que o governo poderia orquestrar. Novas tecnologias para o bem comum. Ele reconhece o potencial das tecnologias digitais com o custo marginal zero para gerar sociedade colaborativa, centrada no conhecimento, capaz de reduzir desigualdades, promover acesso universal a bens e serviços. O fortalecimento da governança democrática, fundamental que a sociedade recupere o controle sobre os processos econômicos e políticos e não ficar à deriva aí votando em gente que só trabalha para as elites financeiras e para as elites econômicos. Isso envolve democratização das instituições, transparência, participação popular nas decisões que sirvam ao interesse público e não apenas aos interesses de uma minoria que consegue ter representação. Resumindo, Ladislau Dauber oferece uma análise contundente e propositiva sobre as populações marginalizadas. Agora nós vamos falar da crônica, porque ele usou a palavra desperdício, nós vamos falar da crônica do desperdício, tá? A crônica do desperdício, ela é rapidinha e vai custar mais 1 minuto e meio aí no nosso texto. Caminhamos sob uma montanha de excessos. Nossas geladeiras muitas vezes guardam mais do que nós precisamos, nossos armários mais do que vestimos, nossas cidades mais do que podemos processar. No século XXI, com toda a sua promessa de progresso e fartura, revelou-se também um século de desperdício em escala monumental, e o custo dessa opulência mal gerida é pago silenciosamente por todos nós e pelo planeta. Isso é uma outra visão de que não somos apenas nós, as coisas que são desperdiçadas, a produção que é jogada fora, ou a produção que é colocada em segundo plano, então, tem que se produzir muito para poder ganhar-se algum dinheiro, porque existe uma elite econômica que só ganha dinheiro com dinheiro. Então vamos começar pelo óbvio, o que salta aos olhos, ou aos narizes, né? O desperdício material. Alimentos em bilhões de toneladas apodrecem em lixões são descartados antes mesmo de chegar nas mesas. Frutas e vegetais imperfeitos são rejeitados, embora ainda sejam nutritivos. Pães, carnes e laticínios vencem nas prateleiras ou nas casas, virando resíduos em vez de sustento. Esse ciclo vicioso não só esgota os nossos recursos naturais, água, solo, energia, mas também contribui para uma crise climática com a decomposição orgânica liberando metano, um gás de efeito estufa. A moda rápida, os eletrônicos de curta duração, as embalagens excessivas, tudo isso alimenta uma esteira rolante de produção e descarte que sobrecarrega nossos ecossistemas, transformando paisagens em depósitos de detritos e poluindo o ar que respiramos e a água que bebemos. Então, olha bem, as economias têm sido pessimamente geridas, né? Ou elas produzem precariamente para o meio ambiente, para nós próprios, em volume inadequado, gerando muito lixo e resíduo. Mas essa produção tem que ser rápida para que o capital retorne para essas empresas, porque existe um capital represado na financiarização e existe uma má gestão de recursos e econômica do mundo para saber o que efetivamente nós podemos fazer com a tecnologia, com a produção e com a riqueza, né? Então, os problemas sociais derivados desse desperdício material são intrincados. Enquanto os alimentos são jogados fora, a fome persiste em vastas regiões do mundo. Eles são jogados fora exatamente para que eles não sejam doados, e doados eles percam valor. A demanda por matérias-primas baratas impulsiona a exploração de recursos em países mais pobres, muitas vezes à custa de comunidades locais e do meio ambiente e através de guerras, inclusive. A cultura de consumo descartável gera uma pressão constante por mais, sempre mais, alimentando dívidas das pessoas, a insatisfação, aprofundando o fosso entre quem pode comprar e quem mal consegue sobreviver.
A lógica desse ter mais obscurece a necessidade de ser mais, criando uma sociedade ansiosa e insustentável. Mas a forma mais cruel e insidiosa do desperdício é o desperdício de pessoas. Pense nas massas de desempregados crônicos, nos subempregados, nos que vivem de informalidade precária. Pense nos milhões de jovens que terminaram a escola sem perspectiva, sem acesso, sem qualificação para um mercado de trabalho, ou que não haja mercado de trabalho. Pense nas populações deslocadas por guerras, crises climáticas, perseguições, cujas vidas são suspensas em campos de refugiados, sem direito a trabalhar, estudar e reconstruir. Essas populações marginalizadas representam uma força de alavancagem social e econômica colossal que está sendo, de forma criminosa, jogada fora, desperdiçada. Cada mente sem acesso à educação é uma ideia não gerada. Cada par de mãos sem oportunidade de trabalho é uma inovação não construída, um serviço não prestado, uma riqueza não produzida. Cada comunidade excluída é um tecido social enfraquecido, um potencial de solidariedade e um desenvolvimento que se esvai. O custo desse desperdício humano é imensurável. Não se trata apenas de números em relatórios de pobreza, mas de perda de dignidade, erosão da esperança, da perpetuação de ciclos de violência e de desespero. Uma sociedade que permite que seus próprios membros definhem a margem sem acesso a direitos básicos e oportunidades está condenando seu próprio futuro, principalmente as sociedades periféricas, as sociedades do terceiro mundo, no mundo em desenvolvimento, vamos chamar assim. Essa sociedade ela abre mão de talentos, de criatividade e de resiliência. Ela cria um reservatório de frustração que pode explodir em instabilidade social, doenças, crime. O lumping social em suas diversas manifestações globais não é uma fatalidade, é uma escolha sistêmica. É o resultado das prioridades econômicas que valorizam o lucro acima das pessoas, a acumulação acima da distribuição, a especulação acima da produção. E, inclusive, a produção mal feita, o produtivismo exacerbado, que leva a um outro tipo de desperdício, que é o desperdício do meio ambiente e das matérias-primas que farão falta no futuro. Então, a sociedade tem que ser muito bem repensada. É a consequência de uma modernidade que, obcecada pela eficiência, entre aspas, e pelo crescimento a qualquer custo, esqueceu a ética e esqueceu a sustentabilidade. Então esse texto aqui, ele está querendo dizer o seguinte: nós temos que repensar tudo. É urgente que olhemos para a sombra do desperdício não apenas como um problema ambiental ou um problema social isolado, mas como uma patologia interconectada que mina a base da nossa existência. Reconhecer o valor intrínseco de cada pessoa, de cada recurso, é o primeiro passo para reverter essa maré. Somente assim poderemos construir uma sociedade que não se dê ao luxo de desperdiçar o que é mais precioso, a vida em todas as suas formas. Muito bem. Eu quis terminar com esse texto porque uma outra forma de desperdício é você jogar a mão de obra das pessoas fora, é você jogar as pessoas no dumping social. Mas nós temos problema de produção também, temos problema de perda e de jogar muita coisa pronta fora, acabando com matéria-prima. Gente, não vou me delongar mais. Esse é o recado que eu queria dizer para vocês, deixar aí para vocês. Passem esse programa para frente, compartilhem, deixem seu like, deixem seu comentário, assinem o nosso canal e até o próximo programa pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá.